Eu sou do interior e aí eu vim pra São Paulo pra fazer moda, porque quando eu tava crescendo, né, no começo dos anos 2000, o auge era fazer faculdade de moda, era assim, o sonho, era aquele momento do Alexandre Retkovic, do São Paulo Fashion Week bombando, do Dudu, que eu vi que já veio aqui também, foi, aliás, ouvir vocês, gente, foi o máximo. E aconteceu uma coisa muito mágica, eu tava ouvindo o seu papo com o Dudu e ele me mandou uma mensagem na mesma hora, eu falei, meu Deus, Dudu em todos os canais, assim. A polva que ele chique, é, amor. A polva fashion. Então eu cresci com todas essas referências, a Érica Palomino, todas as editoras de moda, a Regina Guerreiro, a Glória Calil, e aí meu sonho era fazer moda, então vim para São Paulo para fazer faculdade de moda, logo eu comecei a trabalhar e aí eu abandonei a faculdade de moda. Isso acontece com muita gente, né? Porque sim. o trabalho, efetivamente... Gente, daqui a pouco a galera vai achar que eu sou contra a faculdade, mas não é isso. É porque, de fato, no mundo da moda, se você... Tipo, você só vai entender o rolê quando você tá trabalhando. Quando tiver as conexões. Exato. E principalmente naquele momento, assim, eu acho que a gente... O São Paulo Fashion Week era o lugar e tinha alguns veículos de moda muito importantes. E alguns até existem ainda, mas era uma coisa assim, você entrava na faculdade, você começava a trabalhar, quando você entrava em alguma empresa, alguma marca, algum veículo, o dia a dia já te consumia, então acho que muita gente acabou abandonando, né, a faculdade. Óbvio que, como você disse, não romantizando, mas a gente começava a trampar, e aí eu comecei a trampar. E ver resultado, né? E na verdade tive que fazer uma escolha. Até hoje é uma coisa, putz, queria muito um dia voltar e terminar, mas eu comecei a trabalhar primeiro com a Érica Palomino, eu sempre conto isso, porque eu era muito fã da Érica, e ela tinha House of Palomino, o site dela era assim, a coisa mais moderna, mais legal, e aí eu logo fui trabalhar no Journal do São Paulo Fashion Week, que ela fazia um jornal que saía no Estadão, enquanto existia o São Paulo Fashion Week. Então era o máximo, porque nas semanas de moda saía um encarte no Estadão todo dia, quando assim, a internet era outra coisa. Não tinha Instagram, mal tinha blog. Então, como que as pessoas sabiam do que estava acontecendo no São Paulo Fashion Week? Tinha, não sei se você lembra, que você era pequena mesmo, mas tinha a Regina Guerreiro, que fazia na DirecTV. Acho que ninguém que tá aqui vai lembrar, porque são todos jovens. Ela fazia um resumo do dia para quem era assinante da DirecTV, que era a TV a cabo, que muita gente tinha. Então, passava os desfiles num canal exclusivo e no final do dia a Regina Guerreiro ia lá e fazia um comentário sobre os desfiles. Era assim que a gente ficava sabendo, ou esperava a revista sair. E aí tinha alguns sites e tinha esse jornal que saía todos os dias no Estadão, contando o que tinha acontecido no dia, as fofoquinhas do dia, como se fossem os stories hoje, né? Tipo, o conteúdo é muito legal, né? Como mudou. E aí eu já entrei de cara logo pra trabalhar nesse jornal, então era meu sonho trabalhar no São Paulo Fashion Week. Daí comecei a fazer isso, daí disso eu fui trabalhar com a Glória Calil no site dela, então nesse momento tinha vários portais de moda que eram muito consolidados e eram assim as referências, e a Glória Calil Chique era um deles. Então, da Érica já fui trabalhar com a Glória, que era outra rainha. 100%. 100%, tipo... até hoje, né? Você já viu o Instagram dela hoje em dia? Amiga, não. Ai, sério, você precisa ver. Ela é um mimo, você tem que chamar ela aqui um dia, porque assim, a carreira dela é icônica. Eu tenho, tipo assim, o livro dela, que tipo, eu checava, tipo, como ser uma pessoa chique. E eu lá, tipo, com 13 anos, vambora. Então, eu também era muito fã da Glória. Aí fui trabalhar com ela e trabalhei um período no site dela, no Chique. E aí, enquanto eu tava lá, o YouTube começou a aparecer. Eu era blogueira de moda nisso, né? Eu tinha um blog chamado Agora Que Sou Rica, que era o máximo, que mostrava os bastidores do São Paulo Fashion Week. Eu era uma pirralha. E nisso você era criança ainda, eu era uma pirralha também. E aí eu cheguei pra Glória ali, pra equipe, e falei, gente, YouTube vai ser... Olha como é antiga a história. A gente, assim, tem um negócio chamado YouTube que vai bombar. A gente tem que fazer programa no YouTube. Posso fazer um programa de entrevista? E aí deixaram eu fazer, a estagiária doida lá. Falou, pode fazer. Ai, tá bom, vai. Vai, maluca. Vai. E aí eu fiz o Chique Visita, que eu ia na casa de alguns fashionistas e mostrava o que tinha no guarda-roupa deles e conversava com eles. E aí nisso, eu fui na casa do Dudu, fui na casa de várias pessoas que eu era fã e fui na casa da Narcisa. E aí é aquele meme que eu tenho 22 anos entrevistando ela, que hoje em dia, eu odiava esse meme, mas hoje em dia eu amo. É um meme icônico da Narcisa falando, eu suporto as crianças, que não sei o quê, o Dalai Lama. Aquela criança que tá do lado dela sou eu, entendeu? Sim.
É que, gente, pra quem me conhece, assim, eu sou amiga... Eu passo mal com a Narcisa. Tipo assim, se passar, sei lá, mano, a Oprah do meu lado, eu não vou pedir foto. Se passar a Narcisa, amor, você não tá entendendo. Eu sou... Não, o meu nome no celular do Gustavo é Vitória Narcisa Fiore. Para! Você tem que chamar ela aqui, gente! Amiga, você tem que chamar ela aqui. Eu tô amando que ela tá soltando. Você tem que chamar tal e tal pessoa como se a gente tivesse, tipo assim, mas o poder, óbvio, entendeu? você vai chamar, a Narcisa vai vir. Só que assim, a Narcisa, tipo assim, maravilhosa. Amor, por mim, eu falo, tipo, é seu, faz o que você quiser. Ela vai dominar. Amiga, eu vi ela na Pinga ano passado, no carnaval. Mano, minhas amigas estavam comigo, eu vi ela passando, eu travei. Eu sou muito fã, não sei te explicar, eu acho ela maravilhosa. Eu acho ela muito engraçada. E é muito louco que por muitos anos eu não queria falar sobre esse meme. Porque daí, óbvio, você cresce, você tipo assim... Ai, não, isso eu fiz quando eu tinha 22 anos. Só que assim, agora que eu tenho 37, entendeu? Faz 15 anos. E isso é um meme até hoje no TikTok. Vira e mexe, as pessoas me mandam assim, olha, tem não sei quantos milhões de pessoas vendo esse meme no TikTok. Aí eu comecei a achar muito legal. E eu falo, cara, não tem como contar isso da minha carreira, sabe? Amiga. Foi um dos primeiros memes da internet. Eu era uma neném. Sabe? Eu tô passando mal porque a gente gravou com alguém esse TikTok do Dalai Lama. É. Os monges budistas. E a Madonna, e os monges. E daí aquela menininha. E assim, eu era tão pequena nessa época que eu tô tipo um rabinho só de lado, uma roupa xadrez, um tic-tac, sabe? Porque eu tinha 22 anos. E aí era tipo, eu era estagiária que falei, posso entrevistar? Cheguei pra Narcisa no Fashion Rio e falei, posso ir na sua casa te entrevistar? E ela deixou. Então, tem toda uma história por trás, foi um caos, não sei o quê, mas é muito legal porque foi um dos primeiros memes. Mas daí, isso eu tô contando porque eu comecei a fazer esses vídeos pro Chique Visita e eles começaram a meio que bombar na internet, no que era naquele momento. A gente nem sabia o que era meme, mas começou a aparecer em vários sites. E aí, nisso, a MTV entrou em contato comigo pra eu ir trabalhar lá, pra começar a fazer um quadro de moda. Então, eu saí do Chique e fui pra MTV, quando a MTV ainda era tudo. Amiga, você viveu o sonho de todo de todos mundo. os adolescentes, entendeu? Todos. Só tipo, faltou o Capricho, você ali no meio. Mas assim, Capricho eu nunca consegui, mas é porque eu era da Abril MTV, né? E aí já fui direto, mas a Capricho também era um sonho. Mas você tava bem chique. Eu tava bem. E aí eu fui pra MTV fazer um quadro de moda primeiro, e aí logo depois eles abriram um programa de moda que chamava It MTV, que a Carol Ribeiro, modelo, apresentava. Maravilhosa. Ela veio aqui? Não. Sem chamar também, ó. Já chama a Carol. Vocês estão anotando, né? Obrigada. Já é reunião de pauta aqui. Já tem que chamar a Carol, porque a Carol também tem muitas vidas. Parte, amiga? Muitas vidas, a Carol, né? Várias, musa do Tom Ford, né? Tudo. E, tipo, apresentadora. Todo lugar que eu olho, tipo assim, Guatemi Talks, ela tá lá. E sei lá onde ela tá lá. E do nada ela tá lá. Eu falo assim, gente, essa gata, ela também é uma polva. Não, e também ela tem uma carreira muito consolidada de top, mas é uma mulher muito inteligente. Ela faz os red carpets todo. Ela tava lá agora no Grammy no domingo. Então, assim, Carol era apresentadora do It MTV e eu era repórter, maluquete. E eu tinha 23 anos. E aí eu ia lá, entrevistava as pessoas e as matérias eram muito legais, assim. Eu não tenho muita coisa porque quando a MTV fechou, a gente perdeu muito desse acervo. Sim. Mas eu consegui salvar algumas coisas na época em CD. Então eu tenho em casa lá. Mas eram umas matérias que eu ia lá na rua e testava batom azul nas pessoas. Era uma coisa muito MTV, tipo 2000. Que ano que era? 2008, 2009, essa coisa, assim. tipo, bem, assim, interativa. Tipo, repórter de rua e vamos atrás da galera. Ai, que era tudo, muito amiga. Fofinho, assim. E aí, enquanto isso, eu continuava com o blog, com Agora Que Sou Rica. Então, eu era, tipo, a blogueira de moda, que era repórter de moda da MTV. E aí, logo depois, eles me deram um programa de moda que chamava Peru MTV. E antes, eu tinha vergonha de tudo isso também. Agora, eu acho o máximo. Porque quando é vintage, fica chique, né? Chamava Peru MTV, Vitória. Era assim, eu parava com uma Kombi cor-de-rosa e eu transformava o look das pessoas. E era sempre uma historinha. A pessoa virava e falava assim, eu não consigo, sei lá, arrumar um namorado. Era sempre uma coisa muito, sabe, televisão antiga. Não consigo arrumar um namorado. O meu look, daí eu ia lá e falava assim, vamos transformar você. Aí fazia tipo Diário da Princesa versão brasileira paulista. Muito Diário da Princesa. Amei. E eu tinha meio 20 e poucos anos, assim, então, tipo, eu era
uma coisa muito engraçada, era meio esdrúxulo, óbvio, porque agora é antigo, a gente olha e fala, puta que pariu. Pode falar, puta que pariu? Fala o que você quiser. Mas assim, agora que ficou vintage, ficou bonitinho, assim, fofinho. E aí diz... Então, assim, era uma carreira muito mais da moda no começo que eu fui tendo. E é muito legal porque eram os veículos que bombavam naquele momento, né? Então, assim, o que a gente tinha ali era São Paulo Fashion Week, sites de moda, MTV, que era uma grande referência para nossa geração, 100%, né? E foi por muito tempo. É que um dia do nada, tchau. Mas... eu acho que um dia do nada por, né, problemas internos, mas também porque é isso, hoje em dia, tipo, a gente já tá no TikTok, já não é nem mais no Instagram, né? Quer dizer, agora já é chat do sei lá o quê, então, tipo assim, cada hora é uma coisa. E aí o mundo, a comunicação foi mudando, né? E aí... Aquele momento da MTV foi muito importante, mas aí fechou a MTV. Amiga, pioneira. Não, calma, é que eu ainda tô muito, tipo... Você tá parada, você tá na Narcisa, você tá em vários momentos. Eu tô em vários momentos. Tipo assim, eu tô vivendo tudo isso agora, entendeu? Mas assim, você sempre foi, tipo, 100% desenrolada? Eu sempre fui muito desenrolada, mas eu sempre fui muito a esquisitona, assim, de... Eu sempre falei assim, eu vou fazer tal coisa. E as pessoas sempre me acharam muito maluca. E hoje, quem me conhece há muito tempo, quando eu falo uma coisa muito absurda, tipo assim, eu vou fazer uma coisa que parece impossível, todo mundo fala... Tá, eu sei que você vai fazer. Porque quando eu era criança, né, quando eu era pequena, eu morava em Araraquara, e eu falava, eu olhava a MTV e falava assim, nossa, eu vou trabalhar na MTV. E aí todo mundo falava... tá bom, senta lá, Cláudia. Como? Eu falava, não, eu vou trabalhar na MTV. E aí quando eu cheguei, vim fazer faculdade de moda, falei, eu vou trabalhar no São Paulo Fashion Week. Vou fazer moda, eu vou trabalhar no São Paulo Fashion Week. Sabe? Então, tipo, não e aí parecia impossível, assim, tipo, só... E não é um papo também de, tipo assim, o segredo, nem nada. Eu sempre fui muito determinada. Então, assim, eu pensava... Eu preciso fazer isso, qual é a estratégia que eu preciso criar, sabe? Então, eu pensava, desde muito nova, eu preciso trabalhar no São Paulo Fashion Week. Quem que eu preciso conhecer, onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer. Sim. Eu preciso trabalhar onde para conseguir, sabe? Então, sempre fui fazendo. E depois na MTV também. Antes deles me chamarem por causa do blog na MTV, eu fiz vários testes, tá? Nada era muito assim também. É que agora contando rápido, mas eu sabia, eu já trabalhava com moda e o meu sonho era falar de moda na MTV. Mas não tinha um programa de moda na MTV. Então, eu descobri que existiam testes de VJ. E era muito legal, porque, tipo, eles abriam vários testes, aí você tinha que conhecer alguém, que daí, produtora, você mandava seu e-mail, sua apresentação, sua foto, tudo muito antigo. Falava assim, meu sonho. Daí, se eu caísse na mão de algum produtor, te chamavam pro teste. E aí, eu lembro que eu conseguia alguns 2 ou 3 testes, assim, que obviamente, tipo, falaram tchau, obrigada. Mas daí, nisso, as pessoas já iam conhecendo seu nome. Exato. Falavam, tipo, aquela que fez... Aquela ali. Mas você vê como hoje é muito diferente? Porque hoje, com a internet, você vai lá... segundos. Não, e você mostra pra internet qual é o seu talento. Total. E aí, o produtor da TV ou do job olha e fala assim, olha que menina legal, né? E antes não tinha onde colocar o seu portfólio nesse caso. Então, você tinha que mandar um e-mail falando, oi, tudo bem? Me chama pro teste, eu sou muito legal, você não vai se arrepender. Confia. E aí eu fiz alguns testes, então eles já me conheciam, já tinham meu VT lá. E aí quando eles começaram a falar por exemplo, de uma oportunidade de ter uma repórter de moda, nisso eu já tinha criado o YouTube. Daí foi a internet que me ajudou, porque daí eles viram e falaram, nossa, a gente tinha que ter isso aqui. Total. E aí, então, eu acho que esse foi o grande passo, assim, da minha carreira, foi quando a internet começou a ter tantos canais para divulgar o meu trabalho, e até hoje eu uso isso na Bonita de Pele, na Bonibox, no que eu fizer, porque hoje a internet, ela dá uma possibilidade pra gente, de qualquer lugar que você tá, de mostrar o seu talento, né? Então, você vai fazendo. E você pode escolher a mídia, né? Tipo assim, se eu prefiro uma coisa mais falada, que nem, por exemplo, a Clichê Talks, então eu vou pra podcast. Se eu prefiro uma coisa mais rapidinha, se eu sou lá gatona e etc. Então, bora pro TikTok, bora pro Instagram. Pois é. São muitas possibilidades hoje em dia. Muitas. E eu amo várias pessoas que fazem coisas muito diferentes, assim. Por exemplo, eu adoro aquela menina do TikTok que faz os looks lá, a Malu. Sabe? Que tinha a Malu Borges, perfeita. A Malu icônica. E ela fez uns looks muito malucos, uns mil louco, que ela mistura, que não sei o quê. Ela é doidinha, maravilhosa. Então, e ela se comunica daquele jeito e ela virou uma referência na moda naquilo, né? Então, cada pessoa consegue usar... Óbvio que a gente tá falando aqui de
profissões da comunicação, né? Lógico. Porque senão também já entra no negócio dos médicos falando assim, hemácias, linfócitos, não sei o que daí também é um pouco diferente. Mas falando de comunicação, eu acho que a gente tem muitas possibilidades graças à internet. Frentes, e eu sim. vivi esse momento que a internet determinou que quem trabalhava com a comunicação ia se reinventar se usasse bem a internet, sabe? E aí foi o que aconteceu. E você...